quê? Quais são as 4 partes do coração? Mente, vontade e emoção. E a consciência, que é uma parte do espírito. Senhor Jesus, então eu e você precisamos essa noite ativar, tá bom? Ativar a nossa consciência através do espírito, para que o nosso coração possa estar acessível. Senhor Jesus, para o nosso coração possa estar acessível, inculcando essa palavra, irmãos. Ó Senhor Jesus, o nosso coração é como uma terra. Essa terra recebe a semente. Você recebeu a semente? Todos nós recebemos a semente do Senhor. Essa semente foi germinada em nosso coração. Senhor Jesus, ela foi colocada, ela foi plantada em você. Fala para o irmão, irmão, essa semente foi plantada em você. E fala mais aí para ele aí, que essa semente está nele desenvolvendo uma vida que o Senhor injetou. Senhor Jesus, e essa vida que o Senhor injetou, ela precisa estar sendo também alimentada. E quando nós inculcamos a palavra, é porque estamos nos alimentando. Senhor Jesus, a palavra precisa ser guardada. Fala para o irmão, irmão, a palavra precisa ser guardada. Ó Senhor Jesus, ela precisa ser impressa em nosso coração, por seguidas repetições. Olha só, Senhor Jesus, diz assim: Senhor, essa noite vem repetir para mim. Vem repetir todas as palavras que eu já tenho ouvido. Fala para o Senhor: Senhor, vem repetir todas as palavras que eu já tenho ouvido. Aí fala agora para o irmão: irmão, repete e ouça as palavras que o Senhor repetiu para você. Senhor Jesus, às vezes a gente acha que as meras repetições, né, são chatas, né? Não, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais ficar de pé nas reuniões, repetir palavras, repetir. Irmãos, isso é inculcar. Senhor Jesus, fala para o irmão: irmão, você precisa inculcar mais a palavra. Ó Senhor Jesus, olha só, essa palavra trabalhada em nossa alma traz a realidade do encabeçamento de Cristo. Você tem realidade dessa palavra na sua vida? Se você tem realidade dessa palavra na sua vida, você vai fazer uma oração com o irmão que está de lado de você. Tá bom? Agradecendo ao Senhor por essa palavra. Você tem 20 segundos para fazer essa oração com esse irmão. Lança o hino aí, por favor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hino 1, comunhão da vida. Aleluia. Ó irmãos, nasci de Deus. Fala para o irmão que está do lado de você: irmão, nasci de Deus. Fala para o irmão. Fala toda essa estrofe para o irmão que está do lado de você. Amém. Senhor Jesus. Amém. Sim. Que privilégio. Ó Senhor Jesus, eu posso expressar: nasci de Deus e tenho sua vida. Senhor Jesus,
João capítulo 1, versículo 12 diz o quê? Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então você é o quê? Você é nascido de Deus, você é filho de Deus. Senhor Jesus, aleluia. Vamos louvar. Amém? Não, porque ela precisa de criança. Aí, tipo assim, o hino vai ser meio puxado pra mim, eu sou canta. É tipo assim, né? Eu começo assim, Vamos avançar em comunhão. É te amar, querido irmão. Vamos avançar em comunhão. Nasci de Deus e tenho sua vida. Se nela permaneço, vou amar. Agora em mim habita o invisível. Que privilégio posso expressar na igreja como vivo organismo. A vida eterna pode circular na plena unidade do Espírito. Deus pode a nós, seus membros, vincular. Bom é te amar, querido irmão. Vamos avançar em comunhão. Bom é te amar, querido irmão. Vamos avançar em comunhão. Filho de Deus e tenho sua vida. Se nela permaneço, vou amar. Agora em minha vida o invisível. Que privilégio posso expressar na igreja como vivo organismo. A vida é unidade circular. Na plena unidade do Espírito. Deus pode a nós, seus membros, circular. Bom é te amar, querido irmão. Vamos avançar em comunhão.
Jesus. Amém, irmãos? Amém? Fica de pé, né? Olha só. Bom é te amar. Amém, Kels? Bom é te amar, querido irmão. Senhor Jesus, vamos avançar em comunhão. Ó Senhor Jesus, bom é te amar, querido irmão. Vamos avançar em comunhão. Bom é te amar, querido irmão. Vamos avançar em comunhão. Bom é te amar, querido irmão. Vamos avançar em comunhão. Bom é te amar, querido irmão. Em comunhão. Amém. Senhor Jesus. Grito de guerra. Senhor Jesus. Amém. Começa assim, baixo. Hã? É aquele 2025. 2025 Igreja em Ressurreição. 2025
25, igreja é ressurreição. Luta para formar o filho varão. Luta para formar o filho varão. 2025, igreja em ressurreição. 2025, igreja em ressurreição. Luta para formar o filho varão. Luta para formar o filho varão. Pregação do evangelho gera multiplicação. Pregação do evangelho gera multiplicação. Turme nas ferramentas para edificação. Turme nas ferramentas para edificação. Hoje temos uma geração Hoje temos uma geração que ama a palavra. que ama a palavra. Comportores na rua soltam o pino da granada. Motores na rua soltam o pino da granada. Simplicidade, Simplicidade, amor reverente. amor reverente. Vem e vê casa de adolescente. Vem e vê casa de adolescente. Se na palavra Fala, faça imersão faz imersão e gravua e gravua no coração. no coração. Recebo sempre Recebo sempre a direção. a direção. Uma meta nós temos, engajados seguimos. Uma meta nós temos, engajados seguimos. Seremos vencedores, arrebatados vivos. Seremos vencedores, arrebatados vivos. Uma meta nós temos, engajados seguimos. Uma meta nós temos, engajados seguimos. Seremos vencedores, arrebatados vivos. Seremos vencedores, arrebatados vivos, arrebatados vivos, arrebatados vivos, arrebatados vivos, arrebatados vivos, som e boca. Arrebatador vivo. Essa é a vida apta para edificar. O quê? O quê? A casa de Deus. Deus, uma casa quer. Deus, uma casa quer. Deus, uma casa quer. Deus, uma casa quer. A ênfase aqui não é da mensagem, mas só transmitir a palavra de Deus. Reconhecemos ser sem capacidade. Conhecemos ser sem capacidade. Na verdade, quem faz a obra é Deus. Na verdade, quem faz a obra é Deus. Deus quer na igreja ter habitação. Deus quer na igreja ter habitação. Não em templos feitos por humanas mãos. Não em templos feitos por humanas mãos. Busca os contritos e humildes o Senhor, Busca os contritos e humilde o Senhor. pois lhe dão ouvidos com reverente amor. Pois lhe dão ouvidos com reverente. Os céus governam. Esse é o nosso lema. E é o nosso lema, Dizer na terra, dizer na terra, Cristo agora reina. Cristo agora reina. Exército de jovens na linha de frente. Exército de jovens, Com os adolescentes e os intendentes. os adolescentes e os entendentes. Para Deus vão conquistar uma casa, um lugar. Para Deus vão conquistando uma casa, um lugar. Moradia, templo santo, onde possa descansar. Vai, alta noite é tarde, chegou a nossa vez. Alta noite é tarde, chegou a nossa vez. Cumpramos-lhe a vontade com toda intrepidez. Cumpramos a vontade com toda intrepidez. Não buscamos posição, Mas posição, mas só os irmãos servir. mas só os irmãos servem. Que conquistes na mão Que conquiste na mão, o Senhor nos deixa aqui. que conquistes na mão, Senhor. Cristo é a base e a pedra angular, Cristo é a base e a pedra angular. onde a igreja se edificará. Onde a igreja se edificará. Cristo é a base e a pedra angular, Cristo é a base e a pedra angular. onde
Amém, amém, amém. Sou feliz e abençoado. Senhor Jesus, sei bem quem sou. Sou um filho de Deus. Irmãos, quem é que tem aqui essa convicção? Você tem essa convicção que você é um filho de Deus? Então fala pro irmão aí com toda a convicção: irmão, eu sou um filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Sei bem quem sou um filho de Deus. Minha meta é reinar com o Senhor, e os passos seus. Deixa o vale para o monte elevado subir, face a face contemplá-lo. Renuncio a tudo para só Jesus eu seguir, e será aperfeiçoado. Feliz e abençoado de Deus, filho hoje sou. Escolheu minha reina, me destinou. Ó Senhor, escolha a vida dela, nunca abro mão. Dou-te aqui meu coração. Sou feliz e abençoado de Deus, filho hoje sou. Escolheu minha reina, me destinou. Ó Senhor, escolha a vida dela, nunca abro mão. Dou-te aqui meu coração. Tenho sabor, sal da terra eu sou. Não pertenço ao mundo, sou do Senhor. Meu coração Deus conquistou. Sou jardim fechado, exclusivo de meu amor. Ou a terra que dá fruto. Ganha dia a dia, mas meu coração, ó Senhor, para o reino faz-me tudo. Sou feliz e abençoado de Deus, filho hoje sou. Escolher minha reina, me destinou. Ó Senhor, escolha a vida dela, nunca abro mão. Dou-te aqui meu coração. Sou feliz e abençoado de Deus, filho hoje sou. Escolheu minha reina, me destinou. Ó Senhor, escolha a vida dela, nunca abro mão. Dou-te aqui meu coração. Sei bem quem sou. Minha meta é o que, irmãos? E ao seguir os passos seus, deixa o vale para o monte. Deixa o vale para o monte elevado subir, face a face contemplá-lo. Renuncio a tudo para só Jesus eu seguir, e será aperfeiçoado. Sou feliz e abençoado de Deus, filho hoje sou. Ó Senhor, dou-te aqui meu coração. Sou feliz e abençoado de Deus, filho hoje sou. Escolheu minha reina, me destinou. Ó Senhor, escolho a vida dela, nunca abro mão. Dou-te aqui meu coração. Tem um sabor, não pertenço. Meu coração Deus conquistou. Sou jardim fechado, exclusivo de meu amor. Ou a terra que dá fruto. Ganha dia a dia, mas meu coração, ó Senhor, para o reino faz-me útil. Sou feliz e abençoado de Deus, filho hoje sou. Escolheu minha reina, me destinou. Ó Senhor, escolha a vida dela, nunca abro mão.
escolheu-me a reinar, me destinou. Ó Senhor, escolho a vida dela, nunca abro mão. Dou-te aqui meu coração. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, aleluia. Você é o quê? Sou feliz e abençoado. Senhor Jesus, fala para o seu irmão, irmão, você é feliz e abençoado. Por quê? Por que você é feliz e abençoado? Ó Senhor Jesus, porque sou filho de Deus filho, hoje sou. Irmãos, não é há 10 anos atrás, há 5 anos, há 3 dias, ou há um dia atrás, irmãos, é hoje. Senhor Jesus, de Deus filho, hoje sou. Ó Senhor Jesus, escolheu-me, você foi escolhido. Senhor Jesus, fala para o irmão aí, irmão, você foi escolhido para reinar. Ó Senhor Jesus, a reinar me destinou, viu? Ó Senhor, escolho a vida, dela nunca abro mão, dou-te aqui meu coração. Senhor Jesus, vamos, os versículos, amém? Senhor Jesus, leitura bíblica, 1 João 5, 1 João capítulo 5, do 13 ao 19, amém? Senhor Jesus, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que Ele, alguma coisa... E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Senhor Jesus, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, ele dirá a Deus, lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos filhos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Senhor Jesus, sabemos que somos... e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Ó Senhor Jesus, Senhor, somos os teus filhos, já temos, Senhor, a tua vida. Ó Senhor Jesus, rogamos a Ti, Senhor, que essa vida possa crescer. Possamos, Senhor, expressar a Ti, assim como o Senhor é. Senhor Jesus, essa noite, Senhor, ainda rogamos ao Senhor. Ó Senhor, vem nos alimentar, Senhor, com a Tua palavra, para que essa vida possa crescer mais e mais. Essa noite, Senhor, fala para nós. Senhor, nós não temos capacidade, Senhor, de falar nada. Na verdade, não somos capazes nem de pensar. Ó Senhor Jesus, toda a nossa suficiência vem de Ti. Conduz, Senhor, essa reunião. Senhor, possa falar aquilo que está no Teu coração. Livra-me, Senhor, de falar nenhuma palavra minha. Ó Senhor, do meu ser natural. Senhor, mas que o Senhor possa me usar como boca. Ó Senhor, para falar o que está no Teu coração. Ó, guarda, Senhor, essa esfera. Ó Senhor, guarda, Senhor, esse ambiente. Possamos estar atentos ao Teu falar, valorizar, Senhor, cada palavra que o Senhor quer falar para nós.
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Como nós lemos aí no versículo 19, é o título da mensagem dessa semana. Senhor. Senhor Jesus. O título é Somos de Deus. Amém. E o mundo jaz no maligno. Vamos falar juntos? Somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Amém. Senhor Jesus, no início da reunião, enquanto estava conduzindo, né, os hinos, Dadinho falou que, mostrou o versículo, na verdade, lá de João capítulo 1, versículo 12, que diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Infelizmente, por ser algo tão simples, e para nós não nos custou nada, apenas crer, muitas vezes nós não valorizamos tanto. Se você chegar para alguém do mundo e falar assim, você não é um filho de Deus, alguém que não creu, alguém que não recebeu Jesus como Salvador, imagina aí a confusão que você vai arrumar. Porque de fato, irmãos, todo ser humano, todo mundo quer ser um filho de Deus. Mas de acordo com João, os filhos de Deus não são aqueles que estão vivendo por aí, mas são exclusivamente aqueles que creram no nome de Jesus. Então, nós já cremos. Olha aí para o irmão do seu lado e diga assim, eu creio. Amém. Eu creio em Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, uma vez, filhos de Deus, é um processo natural, mas como eu já falei, muitas vezes nós não atentamos. Assis, por exemplo, é filho de Cício Nascimento. Quem conheceu o Cício Nascimento, né, vai identificar de cara que Assis tem muitos traços, herdou muitos traços do pai. Isso é algo natural, por quê? Por ser filho, né, carrega o DNA do pai. A Bíblia revela, como a gente já falou em João, que nós somos filhos de Deus. E nós precisamos atentar que, como filhos de Deus, nós também temos. Imagina, como filhos de Deus, nós temos a vida de Deus. Então, hoje, irmãos, nós não somos qualquer pessoa. É certo que nós não devemos nos orgulhar, até porque a vida que está dentro de nós, irmãos, ela não é uma vida de orgulho, mas é uma vida de humildade. O próprio Senhor Jesus, ele teve uma vida aqui, humilde aqui nessa terra, ele se humilhou, ele veio aqui para servir. Mas por outro lado, nós precisamos perceber a grandiosidade que hoje está dentro de nós. Como filhos de Deus, nós agora temos a vida de Deus. O hino que nós estávamos cantando, né, diz que, como filho, né, eu tenho sua vida. Então, hoje, irmãos, como filhos de Deus, e tendo a vida de Deus dentro de nós, nós agora precisamos, né, nos preocupar com o propósito do nosso Pai. Eu creio que todos nós já conhecemos o desejo do coração de Deus. Desde o início, né, de Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus sempre teve um propósito para o homem. Sempre o desejo de Deus foi que o homem pudesse governar aqui na terra. E nós sabemos também que o inimigo de Deus, Lúcifer, ele se antecipou, ele montou ali uma estratégia e levou o homem a desobedecer a Deus, e esse foi o grande problema. Isso para nós, irmãos, serve de lição, porque o grande problema do ser humano não é simplesmente o pecado, mas o pecado ele é fruto da desobediência. Então todo pecado começa com a desobediência. Então desde o início, quando Deus criou o homem, e o homem caiu, o grande problema da humanidade até hoje é a desobediência. E sempre o desejo de Deus foi poder resgatar esse homem de volta para si. Trazer o homem de volta para o seu plano original. E nós conhecemos também toda a história. Deus chamou ali Abraão, chamou vários homens até hoje.
E sempre Deus tentando guardar esse povo. E foi mostrado para nós nessa semana no Alimento Diário o exemplo do povo de Israel, que Deus, né, deu algumas leis para aquele povo. Só que nós já vimos, irmãos, que por lei, a própria palavra fala, por lei não tem como o homem ele ser salvo. Não é por meio de leis que nós fazemos a vontade de Deus. Mas vocês percebem que o ser humano, após a queda, após a desobediência, após comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa é uma coisa simples, mas que não consegue entrar na mente de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque esses assuntos espirituais, irmãos, eles são para quem tem a vida de Deus. Quem não tem a vida de Deus, a palavra fala, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, irmãos, não tem a vida. Então hoje nós temos o Filho. E tendo o Filho, tendo crido em Jesus, nós também temos a vida. Então o Senhor fala para nós de maneira aberta, de maneira clara, e graças ao Senhor nós conseguimos entender. Agora existe ainda um problema, mesmo com aqueles que conseguem entender o falar de Deus. O mundo, ele não compreende o falar de Deus. Os que não têm a vida não entendem o falar de Deus. Consequentemente, eles não praticam. E nós conhecemos o falar de Deus, conhecemos a vontade de Deus, porque nós temos a vida de Deus. Mas só conhecer, irmãos, não é suficiente. Uma vez conhecedores da vontade de Deus, agora nós precisamos praticar. Tudo que Deus quer hoje de nós é que nós possamos praticar a sua palavra. E após a queda, ali no Jardim do Éden, o homem passou a viver pelo certo e o errado. Eu acho que todos nós já temos consciência do que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida, o fruto dessa árvore é o quê? É a vida de Deus, é o próprio Deus. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem dois frutos. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então existe uma diferença entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que entre o bem e o mal não existe diferença. Os dois são da mesma árvore e os dois geram a morte. Então, uma vez que esse homem caiu, instigado ali pelo inimigo de Deus, ele agora passou a viver e tentar agradar a Deus pelas coisas que ele faz de maneira certa aos seus olhos. Algo que é bom aos seus olhos. E criou, né, durante todos esses séculos que Deus tenta salvar esse homem, criou-se uma cultura, uma religião, de que nós podemos fazer algo para Deus. E nessa, como é que eu posso falar, nessa tentativa de tentar agradar a Deus, o homem criou várias coisas que são boas aos seus próprios olhos e passou a viver tendo essas coisas como regras para a sua vida. E hoje, nós temos duas opções, assim como Adão e Eva tinham ali no jardim. Nós temos uma palavra que gera para nós vida, que é a palavra de Deus, que nos dá direção, que nos governa, nos dá força para prosseguir. E nós temos, irmãos, por outro lado, a religião, a nossa vontade de querer agradar a Deus, a nossa capacidade humana, que muitas vezes é capaz de fazer muitas coisas boas para Deus, mas que no final tudo isso é morte. E infelizmente, nós temos o direito de escolher, não falo infelizmente por ter o direito, né? Mas infelizmente, muitas vezes, nós queremos seguir pelo caminho de achar que nós somos capazes de agradar a Deus. E nessa tentativa nós passamos a procurar fazer coisas boas. Ah, isso aqui não pode, eu não faço. Isso aqui pode, eu acho que é bom, eu vou fazer. Mas na verdade, irmão, só há uma saída e uma maneira do homem a agradar a Deus. Sabe qual é? Viver por meio da sua vida. Viver por meio dessa vida que hoje está dentro de nós. Mas por que isso é tão complicado? Irmão, foram muitos anos. Eu aqui, por exemplo, crio, acho que eu tinha 19 anos. 19 anos da minha vida eu passei ouvindo, né, aquele versículo que fala dos vãos procedimentos que os vossos pais vos legaram. Então eu cresci ouvindo da minha mãe, eu perdi meu pai aos 3 anos,
Mas eu cresci ouvindo da minha mãe, da minha tia, da minha avó, que eu sempre morei com elas, o que era bom e o que era mal. Por não conhecer a vontade de Deus e por não ter recebido a vida de Deus até aquele momento, os meus familiares, eles não podiam me ensinar o caminho da vida. E eu cresci achando que a única maneira de agradar a Deus era fazendo coisas boas, fazendo o bem. Não é que tem problema e não é que é mal fazer o bem. Mas vocês percebem que o bem e o mal é fruto da mesma árvore? Então não é o que você faz ou o que você deixa de fazer, mas é em que árvore você faz. Você pode muito bem servir ao Senhor. A gente tem na igreja serviços pratos, como por exemplo, recepção, limpeza, serviço de criança. Então você pode servir a Deus de acordo apenas com a sua capacidade, e vocês percebem como nós somos analíticos para isso. Nós queremos identificar qual irmão se encaixa melhor em cada serviço. Se você vê um irmão, né, que lida muito bem com criança, então você já associa que aquele irmão ou aquela irmã, ele é um irmão adequado para o serviço de criança, para cuidar de criança. Se você vê que a irmã ela tem agilidade em limpeza, em cuidar de casa, então você já pensa que aquela irmã ali, ela vai se encaixar muito bem no serviço de limpeza. Aí você pensa se tem um irmão que tem muita eloquência, que fala bem em público, que sabe se expressar. Você, rapaz, eu não posso falar não, mas aquele irmão, aquele ali tem capacidade de falar. Irmãos, e na verdade, a maneira de Deus agir por meio da sua vida, não tem nada a ver com a nossa maneira de ver as coisas. E nós precisamos estar cientes disso para que Deus possa nos usar. Sabe, eu posso falar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dadinho pode levantar e falar bem melhor. Assis pode falar 4 horas. E um irmão que está cheio da vida, ele pode dar 2 palavras aqui. E se o que esse irmão fala com 2 palavras for fruto da vida de Deus que está dentro dele, nós iremos ganhar muito mais com essas 2 palavras do irmão do que com 1, 2 horas de boa mensagem. Vocês lembram do grito de guerra que as irmãs proclamaram hoje? Que a ênfase não é, acho que dá boas mensagens, é? A ênfase aqui não é da mensagem. É por isso, irmãos, que é tão complicado falar por Deus. Você usar um pouco do seu conhecimento, querer fazer uma bela mensagem, dar um show, isso você pode até tentar. Mas de fato, irmãos, ajudar os irmãos e ajudar a igreja, nós só conseguimos se a palavra vier por meio da vida de Deus em nós. E para isso, nesses últimos dias, o Senhor tem nos dado de maneira abundante a palavra profética. Muitos no nosso meio já se escandalizaram, abandonaram esse viver, a vida da igreja de ressurreição, porque não concordam que a igreja ela tem que se mover na terra e ela tem que seguir uma única direção. Mas não foi assim desde o início? Esse foi o desejo de Deus. Quando o povo de Israel ali seguiam aquela nuvem, de dia uma nuvem e à noite uma coluna de fogo, havia 2 nuvens para o povo seguir, havia 2 colunas de fogo, uma única nuvem durante o dia e uma única coluna de fogo durante a noite. E quando aquela nuvem, ela mandava o povo, né, dava direção para o povo marchar, para o povo caminhar, o povo caminhava. Quando ela dava direção para o povo parar e acampar, o povo parava. Então hoje, irmãos, a vida da igreja, e os irmãos têm enfatizado muito, a vida da igreja em ressurreição, é uma vida onde não há mais espaço para irmãos que liberam boas mensagens, para irmãos que querem falar, né, aquilo que está no seu interior, no seu homem natural. E muitos, por não concordarem com isso, e por trazer uma bagagem de tanto tempo, acabaram, irmãos, parando de reunir. A mensagem dessa semana enfatiza bastante, deixa eu só pegar aqui os versículos, João capítulo 5, aliás, 1 João, Senhor Jesus, 1 João capítulo 5,
a partir do versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aos que dele é nascido. Veja só, quem aqui é nascido de Deus? Eu nasci de Deus, mas Seisão também nasceu de Deus. Irani nasceu de Deus, Fabiano. Então, eu nasci de Deus, mas não foi só eu que nasci de Deus. Todos os vocês, né, os que creram em Jesus, nasceram de Deus. E o versículo fala que nós não amamos apenas a Deus que nos gerou, mas amamos também aqueles que foram gerados por Deus. Agora, como amar, irmãos, esses que foram gerados, se nós não vivermos com esses irmãos? A vida de Deus, ela já está em nós. E o nosso amor natural, irmãos, ele é totalmente limitado. É por isso que muitos não suportaram e saíram. Infelizmente, irmãos, eu creio que outros ainda irão sair. Sabe por quê? Porque querem viver baseado no amor natural, no amor humano que é limitado. O nosso amor humano, irmãos, é muito limitado. Mas o amor de Deus, ele é ilimitado. Então, hoje na vida da igreja, o Senhor nos está dando uma direção. A gente tem hoje várias ferramentas que para muitos é escândalo. O grito de guerra, por exemplo, muitos se escandalizam. Eu, no início, eu confesso para vocês que eu ficava escandalizado. Quando tinha convidados na reunião, né, meu Deus, por que não deixa esse grito de guerra para quando tiver só os irmãos? Mas você tem sido ou não ajudado pelos gritos de guerra? Sabe, irmãos, muitas vezes a nossa reunião ela está na esfera terrena. E os gritos de guerra nos levam para uma esfera celestial. Senhor Jesus, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Sabe, irmãos, falar que ama não é difícil, né, Dadinho? A gente não lembra onde é que eu estava compartilhando com o Dadinho. As irmãs, né, as mulheres, elas têm uma necessidade de ser amada. Muitas mulheres querem ouvir o marido dizer que ama. Não, diga, você me ama, você me ama. Sabe, eu não tenho nada contra isso. Inclusive, eu falo muitas vezes para a Aninha que eu amo. Agora, irmãos, o versículo aqui diz assim, ó, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então, quem ama, ele não simplesmente fala, mas ele tem uma expressão que se torna conhecida. Falar que ama é tão simples, sabe? Eu amo esse copo aqui. Olha como é fácil. Eu não amo esse copo, mas eu posso falar que eu amo esse copo. O versículo mostra que se nós amamos uns, olha aqui o princípio de Deus. Se você ama de fato os irmãos, às vezes a gente se preocupa tanto, né, com os irmãos, em tentar passar uma boa imagem para os irmãos, em cuidar, irmãos, olha como eu te amo aqui, olha como eu cuido de você. Mas sabe o que determina se você ama os irmãos? É se você pratica a palavra de Deus. Tem um hino que nós cantamos, né, que diz assim, quem ama o Senhor, guarda a sua palavra. O guardar aqui é no sentido de praticar. Então, é por isso, irmãos, que hoje nós vivemos a vida da igreja em ressurreição, porque é um viver onde Deus ele tem falado abundantemente. E como nós vimos no início, aqueles irmãos que não estão ligados, não estão vivendo por meio da vida de Deus, tudo que Deus falar atualmente vai soar para eles como loucuras. O grito de guerra é um exemplo disso. Para muitos é loucura, mas para aqueles que têm praticado é salvação. Casas de adolescente, por exemplo, quantos jovens não têm sido salvos? Daqui, né, de Angicos, agora para a casa de adolescente integral, acho que estão saindo 4 jovens. Irmãos, como pai, eu vejo assim, Senhor, né, que amor e misericórdia de Deus. Eu não sei os outros irmãos que estão enviando os filhos, mas eu não me vejo, irmãos, com capacidade de educar filhos. Eu não me vejo com capacidade, irmãos, de conduzir os meus filhos a Deus. Mas sabe para que a casa de adolescente? Para salvar os nossos jovens. Agora, você tente explicar o que é uma casa de adolescente para alguém que está no mundo. Você tente colocar na mente dele qual é o objetivo da casa de adolescentes.
você só vai receber críticas. Ninguém, irmãos, vai entender. Vocês percebem? Não existe outro grupo aqui na terra, irmãos, que consiga trazer o Senhor de volta. Quando eu falo um grupo, não é um grupo fechado, né, que só pode ser aquele, não. É esse grupo que está ouvindo e praticando a palavra de Deus. Infelizmente, né, me perdoe até falar isso, mas no nosso meio mesmo, pode ser que nós ouçamos essa palavra e não pratiquemos. Se nós não praticamos, nós não fazemos parte desse grupo. Por outro lado, existem pessoas aí fora, irmãos, que nunca reuniu conosco, mas que a palavra, a escrita, os livros têm chegado na mão dessas pessoas e elas têm praticado, mesmo sem estarem reunindo conosco. Elas têm exercitado a fé e têm colocado em prática de acordo com o que Deus já tem lhe dado. Então, hoje, irmãos, o que prova se nós amamos ou não os irmãos, não é se você faz carinho na cabeça do irmão, não é se você abraça, se você cuida, se você alimenta humanamente, mas o que determina e o que de fato mostra se nós amamos os irmãos é se nós praticamos a palavra. Muitos no nosso meio, inclusive eu, gostava muito das convivências. Eu sempre falo para os irmãos, uma das coisas que me ganhou foi a convivência com os irmãos. Aquele ambiente, né, de amor. E nós julgávamos, né, que simplesmente estar junto e desfrutando ali de refeições, de momento de lazer, é amor. Mas o Senhor tem nos mostrado nesses últimos dias, irmãos, que amar, sabe o que é? Praticar a palavra de Deus. E muitos não têm conseguido acompanhar esse ritmo frenético que Deus tem estabelecido. E não é de se admirar que uma vez ou outra, né, a gente ouve alguém, não, a igreja não tem mais amor, né, os irmãos não me amam. Sabe, irmãos, quando você pensar em falar que a igreja não tem amor, ou quando você pensar em falar que os irmãos não amam, primeiro você perceba se você está amando. O amor, irmãos, é difícil explicar o amor. Na verdade, é impossível para nós explicarmos o amor. O amor é algo de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, como é que eu vou explicar o amor? Não tem como. Nós podemos, né, apenas ali arranhar a superfície do amor, quando nós estamos imersos na vontade de Deus. Mas se o amor é praticar a palavra de Deus, é ouvir e praticar a palavra, o termômetro para saber se nós estamos de fato amando os irmãos, é se nós praticamos a palavra de Deus. Quando você ama, humanamente falando, quando você ama, pouco importa para você se a pessoa retribui. É lógico que é muito melhor você amar e ser amado. Mas o amor é algo que toma conta de você e você não consegue controlar. Muitas vezes, mesmo a pessoa não correspondendo ao seu amor, mas mesmo assim você ama aquela pessoa. Quem é pai, por exemplo, eu acho que não tem um ser mais trabalhoso, principalmente do que jovem. Quando chega da fase de adolescente para jovem, irmão, só quem passou aqui sabe dos conflitos e as dificuldades que os pais, eles passam. Mas eu pergunto a vocês, né, que são pais, têm filho nessa idade ou já tiveram, você deixou de amar seu filho por causa das complicações? Sabe por que não deixa, irmãos? Porque o amor, ele não é condicionado, o verdadeiro amor não é condicionado à condição ou ao quanto você recebe de amor. É por isso que nós temos que atentar que na vida da igreja, hoje o Senhor nos deu um novo conceito de amor. Como eu torno a falar, amor não é estar todo mundo grudadinho, fazendo o que você gosta, sendo acariciado, muitas vezes errando e os irmãos passando a mão na cabeça, não. Amor, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Sabe quando é que o irmão, de fato, ele está amando aos outros? Quando ele ajuda os irmãos a imergir na palavra. Quando ele está ajudando os irmãos a praticar o grito de guerra. Quando está ajudando os irmãos a participar de tudo que o Senhor tem proporcionado para nós. É nesses ambientes, não sei se você lembra a frase que Pedro usou, que mesmo nos sofrimentos, eu não lembro agora na íntegra como foi a frase, mas ele mostrava que
nós ainda vamos passar por momentos de sofrimento. É como a dor. Acho que foi isso que ele usou. O nosso corpo, né, quando tem alguma coisa de anormal, a dor é um instrumento de defesa. Digamos, você está com o braço quebrado. Você imagina aí, se você quebra um braço e você não sente dor, você nunca vai procurar uma ajuda. Você vai se quebrar todinho, não vai. Tem pessoas que têm, acho que a insensibilidade, às vezes, não lembro, não sei qual é o tipo de doença, mas tem pessoas que pegam, né, em coisa quente e fica lá a mão toda queimada, porque ela não tem esse mecanismo de defesa que é a dor. Eu lembro minha avó, ela sofreu um acidente ali em frente ao posto, e esse braço dela aqui torou o tendão, era sempre dormente esse braço. Mas quando pensava que não estava ela lá cortada, queimada do fogo, porque ela não sentia nada nesse braço. Então, embora a dor seja algo ruim, mas nesse caso aqui é melhor você sentir dor do que você ser insensível. Então, hoje, irmãos, vai surgir situações na nossa vida que vai ser dolorido. Vai sentir situações até no meio dos irmãos que a gente vai olhar e vai dizer assim, menina, que deu o amor dos irmãos. Irmãos, mas tudo isso é o amor de Deus para conosco. É Deus, irmãos, ajustando todas as coisas para que todos nós possamos estar firmes com um só objetivo, que é trazer o Senhor de volta. Diga aí para o irmão do seu lado, o nosso objetivo é trazer o Senhor de volta. Amém? O nosso objetivo é trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, acho que foi na terça-feira do alimento diário, o irmão estava mostrando que essa carta, né, que João escreveu, 1 João, o pano de fundo dessa carta, a situação ali, na verdade, o que João estava querendo era vacinar os irmãos. Senhor Jesus, e a principal objetivo de João ali, tem uma ponta aqui que eu anotei, é não precisamos nos importar com regras de conduta, mas focar nossa atenção na palavra da vida. Como eu falei no início, nós nos preocupamos muito em cumprir essas regras. Nós passamos a viver a vida da igreja, eu não sei se foi assim com vocês, mas no início, irmãos, é tudo tão natural. As coisas começam a fluir, nós amamos tudo que o Senhor proporciona para nós. Sabe por quê? Porque naquele momento ali, a vida ela está aflorando. Nós nascemos de Deus, estamos cheios de vida, estamos alimentando essa vida e nós ficamos, né, cheios de vontade de praticar tudo que Deus disponibiliza para nós. Mas vocês percebem que com o passar do tempo, nós vamos ficando velhos. Assim como a gente fica velho humanamente, nós podemos envelhecer espiritualmente. Só que, como eu falei também no início, a lógica de Deus, irmãos, não é a lógica do mundo. A Bíblia fala que o nosso Deus é sempre novo. Deus, irmãos, ele é sempre novo. Todos os dias ele se renova. E diferente da vida humana, que não tem outro caminho, é nascer, crescer, se reproduzir e morrer, a vida de Deus sendo alimentada em nós, irmãos, nós podemos viver até a volta do Senhor, sem nunca perder o vigor espiritual. Só que para isso nós precisamos alimentar a vida que está dentro de nós. E para que essa vida possa ser alimentada, Deus nos deu um ambiente maravilhoso, que é o ambiente da vida da igreja. Você tem ou não sido alimentado na vida da igreja? Só que no início, nós valorizávamos muito aquilo que Deus proporcionava para nós. E com o tempo, a gente vai tendendo, né, a não dar tanto valor ou deixar um pouco de lado aquilo que Deus nos deu. Só para fazermos aqui uma reflexão. Como é que você tem tratado as reuniões da igreja? Tem coisas na nossa vida, como eu falei essa semana, falo muito de amor. E o amor de Deus, irmãos, ele é tão grande, tão imenso, que ele vai, irmãos, para toda a área da nossa vida. Tudo que Deus, onde Deus está, existe amor. E as reuniões são ou não um ambiente onde Deus está. Então, nas nossas reuniões precisa haver amor.
Nós precisamos ter amor em todos os aspectos. Primeira coisa, quem ama? Quem ama alguém, quando você começa um relacionamento, o que é que você quer? No mínimo aí você quer estar o mais próximo possível. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Aninha, eu ia muito cedo lá para a casa dela e só faltava não sair. Antes de sair a gente fica, não, já vou, aí vou já, e ficava aquele moído e não queria sair, sabe? Porque quando você ama, você quer estar perto. Às vezes a gente marcava de 7 horas, de 6h50 eu já estava lá, e de 6h30 eu já estava pronto em casa para não atrasar, sabe por quê? Porque quando existe amor, nós valorizamos cada momento. As nossas reuniões, por exemplo, irmãos, é um momento onde nós temos para desfrutar do Senhor. Não sei se vai dar tempo ler aqui, acho que na quarta-feira do Alimento Diário, mostra que o mundo está tentando de todas as maneiras nos afastar de Deus. Em alguns aspectos, irmãos, ele tem conseguido. Como é que tem sido, por exemplo, o seu trabalho? Cada dia que passa, parece que o nosso trabalho ele fica mais intenso. Por mais que a gente queira disponibilizar mais tempo para o Senhor, parece que as coisas só pioram. É a gente tentando gastar tempo com a palavra, investir tempo na palavra, e a gente não consegue. Então, se nós olharmos por esse ângulo, nós vamos perceber que as reuniões, irmãos, é o momento mais solene da nossa vida, do nosso dia. Embora a gente possa desfrutar do Senhor no trabalho, mas eu confesso para vocês, muitas vezes eu não consigo. Embora a gente possa desfrutar do Senhor na nossa casa, muitas vezes eu não consigo. Mas nas reuniões da igreja, irmãos, é um momento solene. É um momento onde pelo menos nós deveríamos deixar tudo de lado e se entregar ao Senhor. Então o primeiro ponto que nós precisamos, irmãos, colocar em prática nas reuniões, é o nosso horário, o nosso compromisso com as reuniões. Sabe, se nós valorizarmos, nós vamos nos organizar, de maneira que a gente não perca um minuto da reunião. Mas chegar no horário, irmãos, é apenas um ponto para quem de fato ama as reuniões. Quando nós chegamos nas reuniões, nós não podemos ficar de qualquer maneira. Não sei se vocês acham Dadinho chato, né? Às vezes Dadinho é chato, pede para a gente levantar. Irmão, sabe quando é que eu acho Dadinho chato? Eu confesso para vocês, no dia que eu não me preparo para a reunião. Quando eu me preocupo comigo mesmo, com minhas coisas, e o tempo que eu tenho, ao invés de investir no Senhor, eu invisto nas minhas coisas, aí eu chego na reunião só o bagaço, aí não é só Dadinho não, qualquer irmão que pedir que tentar me ajudar, vai ser chato. Agora, se de fato nós amamos as reuniões, irmãos, nós vamos ter uma preocupação. Senhor, se eu tenho sono, né, se eu sou alguém que tenho muito sono, eu vou tentar tirar um cochilo de tarde para me chegar na reunião cheio de energia. Para mim cooperar com os irmãos, porque essas reuniões aqui, irmãos, não é um show. Um show do mundo, você chega, tem um artista para se apresentar. Você vai apenas como um espectador. Você está ali para assistir o show e toda a responsabilidade é do artista. Irmãos, na igreja não tem artista. Na vida da igreja, nas reuniões da igreja, irmãos, não tem um palco para ninguém se apresentar. As reuniões da igreja, irmãos, quem faz as reuniões somos nós. Olha aí para o irmão do seu lado e diga, irmão, quem faz a reunião é você. Então, as reuniões da igreja, irmãos, ela não é de competência apenas do irmão que está na condução. Ela não é de competência apenas do irmão que está com a palavra. Não é do irmão que está na recepção, mas as reuniões da igreja, irmãos, é nossa. E eu preciso aproveitar cada segundo da reunião. Eu preciso valorizar na hora que o irmão está aqui conduzindo e me dá uma orientação para que eu levante. Que o irmão pede para mim falar algo para o irmão do seu lado. Irmão, tudo isso é para nós fazermos a vida circular entre nós. Nós já temos a vida de Deus. Mas na sua casa, trancado, assistindo série, assistindo sei lá o quê, mexendo em WhatsApp, Instagram, você consegue fazer essa vida circular? Nem um super-homem consegue.
A maneira mais fácil, irmãos, e prática de fazer a vida circular é quando nós estamos junto com os irmãos. É quando nós estamos praticando os encargos que o Senhor tem nos dado. Então, as nossas reuniões, você pode vir para a reunião. Lembra do início que eu falei? Que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida. Você pode estar na reunião, na árvore do conhecimento do bem e do mal. As reuniões da igreja para você pode ser uma regra, que você já botou como algo que você não pode faltar. Só que muitas vezes a nossa preocupação é mais em dar uma satisfação, em mostrar que está na reunião, do que de fato desfrutar dessa vida que Deus ele tem dispensado para nós. Irmãos, nós temos a vida de Deus. Só que essa vida ela precisa circular entre nós. Nós precisamos desfrutar da comunhão da vida para que nós possamos viver por meio dessa vida. Sabe, não é normal, não é saudável para um cristão viver por meio de regras. Você já teve essa sensação de que você está fazendo tudo certinho, tudo que os irmãos estão pedindo você está fazendo, mas você não tem felicidade? Tudo que os irmãos estão direcionando você está fazendo, mas você não sente alegria? Dá de impede para levantar, você levanta, mas você não levanta alegre? Dá de impede para proclamar, você proclama, mas você não proclama com alegria? Irmãos, quando esse tipo de situação acontece na nossa vida, sabe o que é isso? É fazer as coisas na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o resultado é morte. Você já percebeu quando você tenta cuidar de um irmão, você quer expressar o seu amor, mas você não se enche de alegria com esse cuidado? Isso é querer cuidar dos irmãos baseado no nosso lado bom, no que nós achamos que é bom ou desagrada a Deus. Irmãos, só há uma maneira de nós sermos felizes. É seguindo, praticando a palavra que Deus tem nos dado. Por que é que tantos jovens e adolescentes estão cheios de alegria? Muitos saíram do nosso meio e estão no mundo. Eu conheço jovem que era revoltado com a igreja, que queria porque queria ir para o mundo, que a insatisfação e a infelicidade dele era a igreja, e de repente estão aí no mundo, livre, faz o que quer, vão para onde quer, e hoje, irmãos, você olha para o semblante, é 10 vezes pior do que quando estava reunindo. Irmãos, o problema não é a igreja. Sabe, o problema não é que os irmãos não têm mais amor. Se nós estamos vivendo a vida da igreja infeliz, o problema é porque nós não estamos praticando a palavra profética na árvore da vida. Baseado no conhecimento, a capacidade humana, irmãos, ela não consegue fazer nada para Deus, não. É aquilo que eu falei, você pode levantar, você pode dar um show, ser o melhor pregador desse universo, mas se não vier da vida de Deus, se não for fruto dessa vida que está dentro de nós, são apenas palavras, irmãos, lançadas ao vento. Senhor Jesus, lê um ponto aqui da quarta-feira. O primeiro parágrafo da quarta, a página 45, diz assim: aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus vence o mundo. Quem é que crê aqui? Eu creio. Sabe, o mundo, irmãos, ele vai se levantar de todas as maneiras, de todos os aspectos. Vai se levantar para os jovens, para a criança, para adolescente, para os velhos, para os solteiros, para os casados. O mundo, ele tem tudo preparado, irmãos, para nos afastar de Deus. Mas aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, vence o mundo. Essa fé simples aciona um poder tremendo. Olha, não é que eu e você tenhamos força, não é que nós tenhamos capacidade, mas essa fé que está dentro de nós, ela aciona um poder tremendo. Nosso esforço humano nada pode fazer, mas quando praticamos a palavra, temos poder. Vamos ler junto? Nosso esforço humano nada pode fazer, mas quando praticamos a palavra, temos poder. Sabe, nós não somos super-homens. Não existe aqui nenhum super-homem que é capaz de vencer as tentações mundanas, mas aqui o que existe, irmãos, são irmãos com espírito abatido, contrito,
mas que se volta à palavra e se enche de poder. Como sabemos pelo livro de Gálatas, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. O apóstolo Paulo transmitiu a palavra aos Gálatas com muito amor. Quando você ouve essa palavra que o Senhor tem falado para nós hoje, por meio dos irmãos que estão à nossa frente, por meio do apóstolo, você sente ou não falar de amor? Mesma palavra que foi falada para os Gálatas ali, que Paulo transmitiu, hoje está sendo transmitida para nós. Sabe, irmãos, não é uma palavra de ordem, simplesmente. Não é ditadura, mas é uma palavra de amor. Eles foram gerados pela vida de Deus e desarraigados do mundo para servir. Mas depois foram enganados quando passaram a ouvir outro evangelho, segundo o qual era necessário guardar a lei de Moisés para ser justificado. Paulo ficou indignado. Os irmãos percebem por que é que o Senhor tem insistido tanto conosco em darmos atenção à palavra profética, em seguirmos uma só direção. Hoje, irmãos, tem muitas pessoas falando por Deus, falando na verdade, né, que falam por Deus, e tudo é com base na Bíblia. Às vezes a gente fica encantado, e menino, esse aí é de Deus, está tudo na Bíblia. Mas aqui, irmãos, os que estavam ali, os falsos profetas, enganando os Gálatas, você acha que eles estavam enganando com o quê? Era com outro evangelho. Hoje o Senhor tem nos dado uma direção. E se de alguma maneira alguém vier falar, dando outra direção, mesmo usando a palavra de Deus ali como ponto de apoio, irmãos, mas se não for essa direção que Deus está nos dando, assim como os Gálatas ali, nós vamos acabar caindo e morrendo. Muitos dizem assim: não, eu ouvi palavra de fulano de tal, a palavra é maravilhosa, mas eu pergunto, essa palavra gera amor no seu coração? Essa palavra gera vida? Essa palavra gera edificação na igreja? Apressa a volta do Senhor? Sabe por que é que essa palavra, a pura palavra, a palavra profética que o Senhor está nos dando, muitas vezes nos incomoda? Porque nos tira do comodismo. É muito mais confortável para nós uma palavra de autoajuda. E talvez é esse tipo de palavra que hoje o Senhor nos deu outra direção, e ao invés dessa palavra que apenas conforta a nossa alma, alguns digam que não tem amor. Ah, não tem mais amor porque a gente não tem palavra, sei lá, para unir os casais. Irmão, sabe o que é que une o casal? É a prática da palavra profética. Não adianta aqui, pode trazer, quem é o mais experiente aqui nessa reunião, em casamento? Quem é que você olha e diz: menino, esse aqui é o casal modelo? Eu duvido, irmãos, que esse casal ele possa ajudar você em nada. Vai ver que muitas vezes está passando por mais problemas do que você. Na igreja, irmãos, nós precisamos viver a realidade. Sabe, a fachada é muito bonita, mas é algo que cai. Um dia toda a fachada cai. Quem tem comércio, você procura fazer uma fachada que dure o máximo de tempo possível para você não gastar, né? Mas por mais que você invista numa fachada, chega uma hora que ela fica feia. Ela desmorona e mostra o que realmente está ali por trás. Sabe, irmãos, só o que é sustentável, só o que pode nos sustentar, de fato, sustentar o nosso casamento, sustentar a nossa família, sustentar a nossa vida financeira, a nossa saúde, irmãos, é a palavra profética. Não procure uma palavra mais confortável, né, para você, melhor de digerir. Não, irmão, mesmo que a palavra profética doa, como o irmão Pedro falou, essa dor aí, irmãos, é uma oportunidade de você mudar. É uma oportunidade de você, né, repensar, de você analisar e se voltar de maneira viva à palavra. Senhor Jesus, deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Eles foram aqui, segundo o qual Paulo ficou indignado. Esse não foi o caminho ensinado por ele. A tentativa de guardar a lei representa o retorno ao esforço humano e a um reino sem vida. Fomos introduzidos por Cristo num reino governado pela vida de Deus, que é a igreja. Irmãos, a igreja é onde Deus governa, tá?
Por mais que você muitas vezes não concorde com algo, mas pode ter certeza, é Deus governando na igreja. Se você gosta ou se você não gosta, o que prevalece na igreja não é a sua vontade, não é a minha vontade, mas é o governo de Deus. Nela temos a palavra da vida, a comunhão da vida e a circulação da vida, que nos enche de força, poder e amor. Está vendo aqui, se você fala que falta amor, o que eu e você precisamos, irmãos, é da palavra. Eu acho que a coisa mais triste que tem é você ser cobrado por amor, né? Amor não é algo que você cobra e de repente desperta no seu coração. Quem aqui consegue amar sob cobrança? Eu acho que é impossível. Você chegar para alguém e me ame. Assim você tem que me amar, né? É impossível, irmão. Não tem como você querer exigir amor de ninguém. O amor, o verdadeiro amor, irmãos, ele é fruto da palavra da vida. Então, você quer que os irmãos amem você, Assis? Você precisa ajudar os irmãos a desfrutar da palavra da vida. E essa palavra, ela tem que ser dispensada como vida. Não é como regra, não é como algo que você impõe, que você exige, mas é como vida. Se nós de fato amamos os irmãos, se nós queremos ser amados pelos irmãos, nós vamos transmitir vida para os irmãos. E como é que eu transmito vida? Se eu estiver cheio da vida. Não é o meu conhecimento que vai gerar vida nos irmãos. Não é a minha capacidade de persuasão que vai convencer os irmãos de que eles precisam me amar. Mas é a circulação da vida entre nós, dessa palavra, irmão, circulando, é o que vai gerar amor entre nós. Abandonar esse caminho para se empenhar em guardar a palavra pelo esforço humano, ou tentar viver por regras de conduta, leva-nos de volta à árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós queremos a vida, amém? Vamos falar juntos. Nós queremos a vida. Nós queremos a vida. Nós queremos a vida. Amém. Nesse mundo sistematizado, tudo é regido por capacidade e méritos humanos. E isso se chama meritocracia. Mas na vida espiritual não é assim. Vocês lembram daquela parte que eu falei no início? Nós olhamos para determinados irmãos e nós já julgamos que o irmão se encaixa em determinado serviço, determinada função. Irmãos, isso é na lógica humana. Na igreja, tudo funciona por meio da vida. Quem estabelece é Deus e por meio da vida. Aqueles que se destacam não é pelo seu conhecimento e sua capacidade, mas se destacam por o quanto de vida, por o quanto da vida de Deus, eles permitiram crescer neles. Senhor Jesus, todo o que é nascido de Deus vence o mundo pela fé. Caro leitor, o caminho de Deus para nós é simples. Basta nos crer e receber a vida eterna. Ao sermos supridos por essa vida proveniente da palavra, olha aí de onde é que vem a vida. A vida é proveniente da palavra. Temos força para amar os irmãos. Pelo poder da vida divina, também vencemos o mundo sistematizado pelo inimigo de Deus. Irmãos, em suma, tudo o que nós precisamos é desfrutar dessa palavra. Vocês percebem? Essa palavra em nós, ela se torna em vida. Tem um hino que fala assim, né? E a palavra em nós se torna... A palavra logo em mim se torna em vida. Então, a palavra de Deus em nós, irmãos, o resultado é vida. E a vida de Deus em nós, o resultado é amor. Ou seja, tudo que nós precisamos não está na nossa capacidade humana, não está naquilo que nós achamos ou deixamos de achar, mas tudo que nós precisamos é da palavra. Amém? 8:55, vamos fazer pequenos grupos de 5 no máximo. Amém? E vamos fazer essa vida circular.